Olá a todos e todas, esse é mais um vídeo meu aqui nesse infame canal no YouTube, né? E hoje eu resolvi trazer um tema aqui que eu peguei na aba comunidade, que eu perguntei, né, que tema vocês gostariam que eu abordasse, que eu falasse. Eu peguei um tema lá e resolvi trazer aqui, né, um tema que o Everton sugeriu para falar sobre como pessoas brancas sequestram pautas negras como transição capilar, como tranças. E eu entendi que ele sugeriu que eu falasse sobre apropriação cultural, que é um tema que volta e meia a gente está discutindo. Eu falei dele um tempo atrás, né? Falei tanto aqui no canal no YouTube no passado e voltei a falar recentemente no Instagram. Mas a gente acha importante falar até para rebater uns argumentos idiotas que a gente ouve por aí de pessoas brancas, né? Argumentos preguiçosos, né? De gente que quer se manter ignorante, até porque o racismo é isso, né? É opção, né? Essa ignorância por opção, né? Que acaba depois que a pessoa lê, né? Então, acho que isso é muito proposital. Enfim, né, então achei interessante trazer esse tema, né, falar sobre isso, até acrescentar coisas novas que eu talvez não tenha falado. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a galera que se inscreveu, né, que chegou esses dias, né, que tá dando uma força aqui. Muito obrigado mesmo, né, fazendo o canal crescer mais um pouquinho. Agradecer a galera que já tá aqui um tempo me dando moral, que gosta dos vídeos, né, que tá sempre comentando. Obrigado mesmo, gente, estão fortalecendo muito. Né, e a galera que caiu de paraquedas aqui, viu o vídeo, né, gostou, né, se inscreve no canal, né, ajuda a crescer aqui, né, ajuda a fortalecer. Enfim, mas obrigado pra galera que já tá aqui fortalecendo, né, e dando essa moral, né? Obrigado mesmo, sou muito grato a vocês. E eu vou fazer o vídeo nesse estilo mesmo, de ligar a câmera e sair falando, né, freestyle, sem editar, porque tá difícil, assim, né? É difícil produzir conteúdo sem recurso, né? Vocês sabem disso, né? Não é fácil e tal, e o celular toda hora a câmera escurece, ilumina de novo, e aí então tem gente discutindo aqui do lado, né? Tem que parar o vídeo, né? Então vocês me desculpem qualquer coisa dessa, né? Principalmente problema no celular, de escurecer a tela, me desculpem, mas é osso fazer conteúdo sem recurso. Mas acho que com o tempo também, né, à medida que for crescendo, né, for tendo, né, mais visibilidade, dá pra gente ir melhorando, né, nos equipamentos, né? Mas eu não tô aqui para reclamar. Tô aqui para poder abordar o tema que o Everton pediu para falar. Então vamos lá, para falar sobre apropriação cultural. A gente precisa entender primeiro o que é cultura, né, que é o conceito de cultura. E cultura é tudo aquilo que envolve modos de vida, hábitos, crenças, leis, rituais de um grupo social. Né? Tudo isso, né, esse conjunto é chamado de cultura. Né? Então essas coisas, né, elementos desse conjunto, são entendidos também como padrões de significados que são passados de geração para geração. Por exemplo, o que a gente tem aqui no Ocidente que a gente pode entender, chamar de ritual, né, que é uma coisa ocidental e tudo, o velório. Né? Quando uma pessoa morre, né, um ente querido morre, a gente vai lá, vela o corpo, né, se reúne em volta, né, faz uns comes e bebes ali, né, chora a pessoa que a gente perdeu e tudo, e depois enterra. Isso é um ritual que a gente tem aqui no Ocidente. E não é uma coisa que foi inventada ontem, foi inventada no passado, né, há 10 anos atrás, é uma coisa que está há séculos, né, na cultura ocidental. Tanto que se a gente for para uma, sei lá, para uma comunidade indígena, né, para culturas africanas, ou até na Austrália, né, Papua Nova Guiné e tudo, talvez a gente vá ver que aquelas culturas, aqueles povos lidam de uma forma de ter um ritual diferente em relação à morte, né, isso que é parte da cultura deles. E tem um outro exemplo também, né, para ficar mais claro, a gente aqui no Ocidente come de garfo, né, colher, faca, enquanto se a gente for nos países árabes, né, se a gente for nos países árabes, a gente vai notar, vai ver que muitos comem com as mãos. Né, e isso aí, e aí esse exemplo é importante para entender um conceito, né, sobre cultura que um antropólogo chamado Roy Wagner traz. Né, que ele diz que cultura é o termo criado para dar conta dessas diferenças, né, desse choque cultural. Né, a gente está acostumado a comer com colher, com talher, vai lá, vê uma galera, né, de uma outra cultura comendo com a mão, a gente vê e toma um choque. Né, mas a galera fala, não, isso é a cultura deles. Viu como é que essa palavra é usada para dar conta desse choque cultural? Você entende? Ah, beleza, a cultura deles, né, e tal. Mas nem sempre isso é respeitado. Enfim, mas a ideia de cultura é essa, né? Basicamente, né, resumindo, né, um resumo assim, né, em linhas gerais é isso. E tudo. Já o conceito de apropriação cultural é quando grupos, né, a gente precisa primeiro entender que, principalmente aqui no Ocidente, existem grupos hegemônicos, né, dominantes, e grupos que foram historicamente marginalizados e subalternizados, que é o caso dos negros, nós negros, indígenas, né, enfim. Então a apropriação cultural acontece quando esse grupo hegemônico, né, que durante séculos, né, é um processo histórico, durante séculos, marginalizou, né, esses grupos, né,
grupos de pessoas, por exemplo, negros, indígenas, os grupos são chamados de subalternos, né? Quando esses grupos hegemônicos, né, se apropriam de elementos culturais, né, desses grupos que foram historicamente marginalizados. E a gente pode entender como elementos culturais o turbante, as tranças, né, as roupas, as vestimentas. Então isso a gente pode entender, porque, por exemplo, o turbante também não foi algo que foi criado aí há 10 anos atrás, né, aqui no Ocidente, alguém passou a usar, todo mundo achou legal e tudo. Tem toda uma história por trás, né, um elemento de uma cultura que está há séculos, né, uma coisa milenar naquela cultura, e foi passada também de hereditário, né, de pessoas que usam, por exemplo, o turbante para reafirmarem sua identidade, né, por apreço à sua cultura. E aí o que acontece no Ocidente é isso, né? Então, aliás, o conceito de apropriação cultural é quando um grupo dominante que marginalizou outro grupo, né, e depois fica né, entendido como subalterno, vem se apropriar desses elementos e passa a usar como deles. Né, e aí é importante entender, né, um conceito que o Roger Williams traz no livro dele, Apropriação Cultural. Né, fica aí mais uma referência para quem entender melhor sobre o tema. Né. Ele vai falar que a apropriação cultural se dá nessa interação, né, que em muita medida são relações de poder de grupos dominantes e grupos subalternizados historicamente, né, quando eles se apropriam desses elementos e passam a usar como deles. Mas aí, para se apropriarem desses elementos e passarem a usar como deles, o Roger vai dizer que precisa haver um esvaziamento, né, de significados, né, uma banalização. Então, sei lá, a gente vê uma pessoa branca usando turbante, usando um cocar, usando adereços indígenas, que não faz a menor ideia do que aquilo significa. Né, e tá usando, né, muito por questões estéticas, porque é legal, vai numa rave, né? Quantos indígenas de rave a gente já não viu aí pelos Instagrams da vida. Então o Roger vai dizer isso, que precisa passar por um esvaziamento de significados desses elementos. Né? E ao passo, como eu disse, as pessoas utilizam cocar, utilizam, né, os adereços indígenas, os turbantes, as tranças, como modo de afirmar suas identidades. Né? Aí a pessoa, o grupo branco vem, pega isso, esvazia completamente significados e passa a usar por simples adereços estéticos. A gente pode pensar isso como dread também. Depois eu vou contar a história dos dreads, né? Dos Rastafaris, da onde veio, né, esse nome. Dread, por que da onde os dreads surgiram, porque começaram a ser usados. Depois eu vou trazer aqui, vou dar mais uma pesquisada, vou trazer aqui e tudo. Então, quando a apropriação cultural é isso, acontece quando um grupo dominante, né, usurpa elementos culturais dos grupos que eles mesmos, né, marginalizaram durante séculos. Né? Ou seja, as pessoas. A hipocrisia está nisso aí. A hipocrisia não está em pessoas pretas alisarem o cabelo e falarem sobre a apropriação cultural. A hipocrisia está em grupos, né, que historicamente marginalizaram outros grupos e depois se apropriar dos elementos dele. Hipocrisia é isso, né, que fique bem claro. Então, mas muitas pessoas brancas vão tentar mandar aquela cartada do intercâmbio cultural, que é uma coisa que o Roger fala no livro dele também. Não, mas aqui a gente não tem várias culturas. Nós temos uma cultura só, que é a cultura brasileira. Nós somos uma mistura de povos. Então a gente não tem nada que é de ninguém aqui. E vão também usar aquele argumento de que um branco usando tranças, um branco usando turbante, um branco usando adereços indígenas, quer dizer que os elementos dessas culturas estão sendo mais, né, absorvidos pelo Ocidente, pela cultura ocidental, para dar uma ideia de que essas pessoas também estão sendo, mas que a gente sabe que não é. Né? Que à medida que esses elementos, esses adereços, só são legais, só são vistos como cool, né, como legal, quando estão em corpos brancos. Né? Quando estão em corpos negros e indígenas, eles continuam sendo marginalizados, inclusive apedrejados, como é o caso das religiões de matriz africana, enfim. Então, né, é falsa essa ideia de intercâmbio cultural, que está havendo uma troca. Né, de que, não, mas a gente usa turbante, mas eles também, né, usam coisas nossas. Isso não existe. E daí os brancos vão também, né, dizer que não dá para falar de apropriação cultural porque pretos alisam o cabelo e pintam de louro. Né, como se uma mulher preta que alisasse o cabelo tomasse o protagonismo de uma mulher branca que tem um cabelo liso naturalmente. Né, vocês já imaginaram isso? Né, que absurdo é isso? Sei lá, a Globo vai fazer uma novela que precisa de uma atriz branca de cabelo liso. Mas ela vai chamar uma preta que alisou o cabelo, né? Porque a preta, né, ganhou muito mais visibilidade, né? Tem muito mais ganhou protagonismo do que dessa mulher branca. Mas isso não existe. Isso não existe. Fora que essa ideia de alisar o cabelo, né? Como forma de apropriar culturalmente, é ridículo, porque a gente está falando aí o cabelo liso não é um elemento cultural, é uma característica física, não é um traço genético. Não é um elemento, né, cultural que foi passando de geração para geração. E muitas pessoas, principalmente as mulheres negras que alisam o cabelo, fazem isso para se enquadrar no padrão estético que a própria cultura ocidental impôs para esses grupos que foram, né, historicamente marginalizados.
Então, já aí também, aí daí a gente já rebate essa falácia também, de que pessoas que alisam o cabelo se apropriam da cultura ocidental, né, que é uma besteira. E mesmo as mulheres negras que alisam o cabelo continuam sofrendo racismo, continuam sendo, né, ridicularizadas, né, e não nos esqueçamos que mulheres negras são 81% das vítimas de crime de ódio na internet, né. Então, é falso essa ideia de que pessoas pretas, quando alisam o cabelo, principalmente mulheres negras, quando alisam o cabelo, estão se apropriando da cultura ocidental e com isso ganhando mais visibilidade, né, do que os próprios brancos que têm um cabelo liso. Primeiro, porque cabelo liso não é elemento cultural, é característica física. E segundo, porque pessoas pretas alisam o cabelo para se enquadrar em padrões estéticos que a própria cultura ocidental impôs pra gente. E aí, quando vamos falar deixa eu só limpar meu celular. Vamos falar de, por exemplo, cabelo tingido de louro. Né, que estão falando isso aí também, que a gente tinge o cabelo de louro para se apropriar da cultura branca ocidental. Mas vamos trazer para nós, homens negros, aqui. O que acontece quando a gente tinge nosso cabelo de louro? Por exemplo, eu estou querendo tingir meu cabelo, né, descolorir meu cabelo já tem um tempo. Mas por que eu não descoloro meu cabelo? A mãe fala assim, se você descolorir esse cabelo, você vai ser parado em toda esquina pela polícia, né, de 5 em 5 minutos. Né? E é isso que acontece quando a gente descolore o cabelo, quando nós, homens pretos, principalmente, descolorimos o cabelo. A gente coloca a nossa vida em risco. A gente não está se apropriando de cultura nenhuma e ganhando protagonismo nenhum, não. Né? Quando a gente descolora o cabelo, a gente está sujeito a ser parado pela polícia em toda esquina. A gente vai no supermercado, é seguido pelo segurança, vai no shopping, é seguido pelo segurança, né? É ridicularizado. Então a gente não tá se apropriando de cultura ocidental, cultura branca nenhuma. Pelo contrário, a gente está se colocando mais em risco, né? Muito por conta também da violência policial. Então, isso é uma outra falácia. Por exemplo, eu tenho um amigo, o Lu mesmo, não sei se ele é inscrito no canal, o Lourenço, o Miro Lourenço, ele fala que acho que foi na época que ele descoloriu o cabelo e ficou maravilhoso, véio, ficou muito bonito, véio, ficou muito foda nele. Quando eu vi, me deu vontade também de descolorir. Ele fala que ele foi no supermercado e ele foi seguido por um segurança, saca? Então isso é uma outra ideia ridícula, né, rasa, né, de gente que não tá preguiçosa, não quer sentar, estudar, né, é uma outra bobagem. E aí, pra gente poder fechar também, acho legal falar disso que o Everton pediu pra falar lá também, que é a questão da transição capilar, né, e que a gente sabe que é uma coisa que as meninas pretas passam, né, principalmente, né, e muitas delas, quando passam pela transição capilar, quando fazem aquele big shop, né, cortam tudo, muitas nem saem de casa por um tempo por conta da autoestima, né, porque são, né, ridicularizadas, né, o cabelo crespo não é bem visto, porém, aí a gente vê, por exemplo, meninas como a Kéfera, né, uma menina branca, padrãozão, né, fazendo um vídeo sobre transição capilar e todo mundo batendo palma e elegendo como símbolo de empoderamento. Né, quando na verdade, né, ela tá saindo, por exemplo, de um cabelo liso para um cabelo cacheado, né, eles estão mais lisos. E as meninas que estão aqui, que acompanham, podem, né, até me corrigir assim, nessa questão de textura de cabelo. Né, mas nunca é símbolo de empoderamento uma mulher negra que tem um cabelo 4C, que é cabelo mais crespo. Né, não, e as marcas vêm, né, falam, não, esse aí é o símbolo de transição capilar, né, se assumiu, né, tá afirmando a sua identidade e tal, e isso aí rolou da Kef já tem uns anos, né, e tudo. E as meninas pretas veem isso e com razão ficam pé da vida de tudo. E teve um outro caso recente, foi da Juliana Paz, que eu vi até esses dias mesmo, né, passando pelo Twitter, não foi no Twitter, não foi no Facebook, não sei, né, acho que até uma colega minha preta compartilhou e tudo, e né, nervosa, com razão, porque a Juliana Paz passou ali a ser um símbolo de empoderamento, que ela passou pela transição capilar. Ela saiu do liso para um cabelo cacheado, não mudou muita coisa, a gente sabe que o cabelo cacheado aqui não tem muita resistência, né? Pelo contrário, né? Visto como bonito e tal. E assim, passou como, né? E tinha lá ela na foto e várias frases como empoderamento, identidade, saca? Aí, tipo assim, aí virou o símbolo, né, de empoderamento. E as meninas veem isso e ficam putas mesmo, né? De raiva, com razão. Né, com razão. Então acho que é isso, assim, né? Resumindo, né? Bem é isso, né? Foi difícil hoje gravar esse vídeo, porque sempre tinha uma interrupção, quando era o celular, alguém batia na porta, alguém discutia, né? Enfim. Né? E foram por um motivo bom, né? Que chegou a ring light que minha namorada me deu de presente. Então, quando eu fizer mais lives no Instagram, eu vou poder iluminar, a imagem vai ficar melhor. Né? Então, aos poucos a gente vai melhorando também. Enfim, eu acho que, em resumo, é isso, né? Obrigado por vocês que se inscreveram, que estão aqui, né? Que gostaram, inscritos no canal, né? Que estão comentando. E se vocês gostaram do vídeo, né? Dê joinha, dê um like, né? Quem não é inscrito, inscreve no canal, que ajuda muito, ajuda a fortalecer. E na semana eu vou voltando para trazer outros temas aí, né? Que sugeriram lá na aba comunidade. E outros que vão aparecendo também durante a semana, que a gente sabe que racismo não dá trégua.
né? Enfim, e fica de referência aqui, não, por exemplo, onde eu me baseei para falar isso, eu citei o Roy Wagner, né, que é um antropólogo também que vocês podem procurar e tudo, mas eu quero deixar mais um antropólogo preto, que é o Rodney Williams, né, que tem um livro chamado Apropriação Cultural, né, inclusive que é o livro que eu usei para fazer o conteúdo lá sobre apropriação cultural lá no Instagram. Então fica a dica aí, né, para quem quiser entender melhor sobre o conceito de apropriação cultural, o livro do Rodney Williams sobre apropriação cultural. Tem revista, tem várias matérias de revista também, eu acho que na revista Cult, se eu não me engano, tem uma também de uma mulher preta, né, intelectual, explicando essa ideia, esse conceito de apropriação cultural e de como ele se refere a essa interação, né, de grupos dominantes e grupos marginalizados. Enfim, ficam as referências aí, o agradecimento, né, obrigado, tamo junto, comentem o que vocês pensam sobre isso, dêem um joinha se vocês gostaram do vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. É isso aí, valeu, tamo junto e até a próxima aí, que deve ser nesses próximos dias da semana. Beijo pra todo mundo.